nós vamos ler Levítico, nós estamos no capítulo 16. Vocês viram aí sobre corrimento, menstruação, o que Deus falou no vídeo anterior? Presta atenção que é muito bom vocês virem. Agora nós vamos ler Levítico 16. Capítulo 16, versículo 1. Jeová falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram por terem se aproximado de Jeová. Lembra que Deus colocou fogo nos 2 filhos de Arão, que eram sacerdotes? Eles se aproximaram de Jeová, porque acho que eles acenderam incenso, né? E não era na hora de fazer isso. Então, Deus matou os 2 filhos de Arão, irmão de Moisés. Arão é irmão de Moisés mais velho. Ele matou os 2 sacerdotes, 2 filhos de Arão, porque se aproximaram de Deus, Pai de Jesus. Versículo 2. Jeová disse a Moisés: Moisés, diga a seu irmão Arão mais velho, Arão, que ele não pode entrar a qualquer hora no lugar santo não, tá? Não pode entrar em qualquer hora no lugar santo, atrás da cortina, diante da tampa sobre a arca, para que ele não morra igual aconteceu com os filhos dele que morreram. Pois eu, Deus, Pai de Jesus, aparecerei numa nuvem por cima da tampa da arca. Então ele não pode ir lá a ser qualquer hora. Arão não pode, nem Arão, nem os outros sacerdotes, nem você, Moisés, a qualquer hora ir lá no lugar santo, aonde está a arca. Porque Deus, Pai de Jesus, falou que ia aparecer em cima da tampa da arca. Ele sempre aparece. Versículo 3. Isto é o que Arão... E não aparece fisicamente não, tá? Você não vê como ele é, mas escuta a voz dele. Moisés escutava a voz dele. Versículo 3. Isto é o que Arão, seu irmão mais velho, Moisés, deve trazer ao entrar no lugar santo. Ele deve trazer um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta queimada. Versículo 4. Arão deve usar a sagrada veste comprida de linho e os calções de linho, e devem cobrir sua nudez, não pode entrar nu. Deve amarrar a faixa de linho na sua cintura e colocar o turbante na sua cabeça, que é de linho, feito de linho também, que é um tecido. São vestes sagradas, essas vestes que eu mandei fazer para os sacerdotes. Arão deve se banhar em água e depois vai vestir as vestes que eu mandei fazer para eles, da forma que eu quis, das cores que eu quis, com os tecidos que eu quis, eu, Deus, Pai de Jesus. Versículo 5. Arão deve receber da Assembleia de Israel 2 cabritos como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta queimada. Versículo 6. Então Arão, seu irmão mais velho, Moisés, terá de apresentar o novilho da oferta pelos seus próprios pecados de Arão, e fará expiação por Arão mesmo, pela vida de Arão, e pela casa de Arão, pela sua família. Versículo 7. Arão pegará então os 2 bodes e os fará ficar perante Jeová, os 2 bodes, à entrada da tenda de reunião. Será que é por isso que os maçônicos têm um bode lá na maçonaria? Eu lembro que quando eu era menina, eu fui na maçonaria, tinha um bode lá, e você não podia chegar perto do bode. Olha aqui, ó, capítulo 16 de Levítico, versículo 7, 8. Arão pegará então os 2 bodes e os levará os 2 bodes para ficar perante Jeová. Perante é o que? Na frente de Jeová. A entrada da tenda da reunião de Deus. Versículo 8. Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte para Jeová e outra sorte para Azazel. Quem é Azazel, gente? Versículo 9. Arão apresentará o bode que for designado por sorte para Jeová. Arão vai apresentar o bode que é designado por sorte para Jeová, e fará desse bode uma oferta pelo pecado. Versículo 10. Mas o bode designado por sorte para Azazel deve ser trazido vivo perante Jeová para se fazer expiação sobre aquele bode, a fim de que possa ser enviado ao deserto para Azazel. Versículo 11. Arão
apresentará o novilho da oferta pelos seus próprios pecados, os próprios pecados de Arão, e fará expiação por ele mesmo e pela casa de Arão. Então ele vai matar o novilho da oferta pelos seus pecados, pelos próprios pecados de Arão, sacerdote. Versículo 12. O sacerdote Arão pegará então o incensário cheio de brasas tiradas do altar de Deus que está perante Jeová. Foi por isso, foi no incenso que os 2 filhos de Arão se aproximaram e Deus botou fogo neles e mataram os 2 sacerdotes que eram filhos de Arão. Então ele está falando, versículo 12 do capítulo 16 de Levítico. Versículo 12. Pegará então Arão o incensário cheio de brasas tiradas do altar de Deus que está perante Jeová. Então o incensário ficava perto de Deus, por isso que ele matou, porque os 2 filhos de Arão, que eram sacerdotes, porque eles se aproximaram de Deus, porque o incensário fica perante Deus. E 2 punhados de incenso perfumado em pó, e os levará para trás da cortina do santo. Versículo 13. Arão porá o incenso sobre as brasas perante Jeová, e a nuvem do incenso envolverá a tampa da arca do testemunho, para que Arão, não morra. Versículo 14. Arão pegará um pouco do sangue do novilho que ele matou e o aspergirá. Eu já falei que é você pegar a água, você coloca um pouquinho do dedo ali e você vai aspergir. Só que Deus pede para aspergir 7 vezes. Com o dedo em frente à tampa, no lado leste, e aspergirá um pouco do sangue com o dedo 7 vezes diante da tampa do testemunho, onde está ali os testemunhos, a arca do testemunho. Versículo 15. Arão matará então o bode da oferta pelo pecado do povo de Israel, levará o sangue para trás da cortina e fará com o sangue do bode o mesmo que fez com o sangue do novilho. Aspergirá o sangue do bode em direção à tampa da arca do testemunho, ali aspergirá 7 vezes. Versículo 16. Arão terá de fazer expiação pelo lugar santo por causa das impurezas cometidas pelos israelitas e por causa das transgressões e dos pecados do povo de Israel. É isso que Arão deve fazer pela tenda de reunião que fica entre eles, povo de Israel, no meio das impurezas cometidas pelo povo de Israel. Versículo 17. Nenhum outro homem deve estar na tenda de reunião, desde a hora em que Arão entrar para fazer expiação no lugar santo, até a hora em que Arão sair. Arão fará expiação por ele mesmo, pela casa de Arão e por toda a congregação de Israel, por todo o povo de Israel. Versículo 18. Então Arão terá de sair e se dirigir ao altar de Deus, que está perante Jeová. Jeová está ali perto do altar dele, e fazer expiação pelo altar de Deus. E pegará um pouco do sangue do novilho e um pouco do sangue do bode, e porá um pouco do sangue do novilho e um pouco do sangue do bode sobre todos os chifres do altar de Deus. Versículo 19. Arão também aspergirá um pouco do sangue com o dedo 7 vezes sobre o altar de Deus e o purificará das impurezas cometidas pelo povo israelitas e o santificará ali o altar de Deus. Versículo 20. Quando Arão tiver acabado de fazer expiação pelo lugar santo de Deus, pela tenda de reunião de Deus e pelo altar de Deus, Arão apresentará o bode vivo. Tinha um bode morto, tinha 2 bodes, 2 novilhos. Então ele matou um bode para pegar o sangue dele para fazer aí o ritual de Deus, ali na tenda de reunião. Versículo 20. Quando tiver acabado de fazer expiação pelo lugar santo, pela tenda de reunião e pelo altar de Deus, Arão apresentará o bode vivo. Versículo 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode que está vivo e confessará sobre a cabeça do bode todos os erros do povo de Israel, todas as transgressões e todos os pecados do povo de Israel.
Arão os porá sobre a cabeça do bode todas as transgressões e o enviará ao deserto bode pela mão de um homem designado para isso. Versículo 22. O bode levará sobre si, na cabeça dele, todos os erros do povo de Israel a uma região desabitada, e ele enviará o bode ao deserto, Arão. Versículo 23. Arão entrará então na tenda de reunião e tirará as vestes de linho que pôs para entrar no lugar santo e as deixará ali. Não pode levar para outro lugar. Versículo 24. Arão terá de se banhar, tomar banho em água no lugar santo, e pôr a água no lugar santo, e pôr as suas vestes. Depois Arão sairá e oferecerá a sua oferta queimada e a oferta queimada do povo de Israel, e fazendo expiação por ele mesmo Arão e pelo povo de Israel. Versículo 25. Arão fará a gordura da oferta pelo pecado fumegar no altar, porá fogo na gordura. Versículo 26. O homem que enviou o bode para Azazel deve lavar suas roupas e se banhar em água. Depois poderá entrar no acampamento de Israel. Versículo 27. E o novilho da oferta pelo pecado e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi levado para dentro do lugar santo, a fim de fazer expiação, serão levados para fora do acampamento de Israel. A pele, a carne e o excremento desses animais serão queimados no fogo. Versículo 28. Aquele que os queimar deve lavar suas roupas e se banhar em água. Depois poderá entrar no acampamento de Israel de volta. Versículo 29. Isso será um decreto permanente para vocês, povo de Israel. No 7º mês, no dia 10 do mês, vocês devem afligir a si mesmos, povo de Israel, e não devem fazer nenhum trabalho, quer o povo de israelita, quer o estrangeiro que mora entre o povo israelitas. Versículo 30. Nesse dia se fará expiação por vocês, povo de Israel, e pelos estrangeiros que moram com vocês, israelitas, para declará-los puros. Vocês ficarão puros de todos os seus pecados perante Jeová. Versículo 31. É um sábado de completo descanso para vocês, e vocês devem afligir a si mesmos. É um decreto permanente. Depois eu vejo o que é afligir. Versículo 32. O sacerdote que for ungido e ordenado para servir como sacerdote no lugar do seu pai fará expiação e usará as vestes de linho, as vestes sagradas que eu mandei fazer para os sacerdotes, disse Deus Pai de Jesus. Versículo 33. O sacerdote fará expiação pelo santuário sagrado de Deus, pela tenda de reunião de Deus e pelo altar de Deus, e fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação de Israel. Versículo 34. Isso será um decreto permanente para vocês, israelitas, a fim de se fazer expiação pelos israelitas, uma vez por ano, por causa de todos os pecados do povo de Israel e os estrangeiros que moram ali com o povo de Israel. E o sacerdote fez assim como Jeová havia ordenado a Moisés, porque Deus conversava com Moisés e falava isso com Moisés. Então, vamos ver o que é o que Azazel. Peguei aqui o Google, vocês estão vendo. Então, tá falando que Azazel, enquanto algumas versões preferem traduzir o termo Azazel como bode emissário, aquele bode, quando o pastor coloca a mão na cabeça da gente, coloca todo o pecado sobre a gente, será, gente? Outras optam por considerá-lo um nome próprio. O que aconteceu com Azazel? Arcanjo considerado por Azazel como descendente dos Xerafim estava presente no momento e o portal foi destruído. Azazel desapareceu e não foi mais visto desde então. Nos últimos tempos tem sido especulado que Azazel é na verdade um demônio, ou pelo menos tem o sangue de um demônio. Vamos ver o que é Azazel na Bíblia. Azazel, bode emissário. É um bode emissário. Deixa eu ver aqui. Tá falando que é um bode emissário. Você lembra que falou assim que quando o sacerdote pegasse na cabeça do bode,
todos os pecados do povo de Israel, do povo, iria para a cabeça do bode e tinha que pedir uma pessoa para levar o bode para um lugar bem distante, porque todo o pecado estava nesse bode. E no Google tá dizendo assim, ó, gente, sobre Azazel. Esse bode chamado Azazel era o emissário do ritual de purificação, aquele que era enviado em missão suicida para purgar os pecados de todo um povo. Então, gente, este animal pode significar liderança, fertilidade, fogo, tudo depende da interpretação. Cada vez mais populares em tatuagens de diversos estilos, os bodes são muitas vezes mal compreendidos. Não sei não. Agora vamos ver o que é expiação. Fez expiação pelo pecado. A internet acabou aqui. Depois eu vejo o que é expiação novamente para vocês. Eu sei que eu olhei no Google, mas eu não tô lembrada agora, tá bom? Então preste atenção no bode. Escute novamente para você ter aí, ó. Jeová falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que eram sacerdotes. Foi Deus que matou esses 2 filhos de Arão, porque eles morreram por terem se aproximado de Jeová. Jeová disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que ele não pode entrar a qualquer hora no lugar santo atrás da cortina, onde está a tampa sobre a arca do testemunho, para que Arão não morra, pois aparecerei eu, Deus, Pai de Jesus, numa nuvem por cima da tampa. Isto é o que Arão deve trazer ao entrar no lugar santo. Ele deve trazer um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta queimada. Ele deve usar a sagrada veste comprida de linho e os calções de linho devem cobrir sua nudez. Deve amarrar a faixa de linho na cintura e o turbante de linho na cabeça. São vestes sagradas. Arão se banhará em água e depois vestirá essas vestes sagradas. Arão deve receber da Assembleia de Israel 2 cabritos como oferta pelo pecado do povo de Israel e um carneiro como oferta queimada pelo povo de Israel. Versículo 6. Então Arão terá de apresentar o novilho da oferta pelos seus próprios pecados, pecados de Arão, e fará expiação por ele mesmo e pela casa dele, pela casa de Arão. Arão pegará então os 2 bodes e os fará ficar, versículo 7 do capítulo Levítico de 16. Então Arão pegará os 2 bodes e os fará os bodes ficar perante Jeová, perante Jeová, a entrada da tenda de reunião. Versículo 8. Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte que um bode vai ser de Deus e a outra sorte para Azazel. Azazel está falando que é um demônio, né? Arão apresentará o bode que for designado por sorte para Jeová e fará desse bode uma oferta pelo pecado. Versículo 10. Mas o bode designado por sorte para Azazel deve ser trazido vivo perante Jeová para se fazer expiação sobre aquele bode, a fim de que possa ser enviado ao deserto para Azazel. Azazel estava no deserto. Arão apresentará o novilho da oferta pelos seus próprios pecados e fará expiação por si mesmo e pela casa dele. Então ele vai matar o novilho da oferta pelos pecados de Arão, pelos pecados do próprio Arão. Então Arão pegará então um incensário cheio de brasas tiradas do altar de Deus, que está perante Jeová, perto de Jeová, e os 2 punhados de incenso perfumado em pó, e os levará para trás da cortina. Versículo 13. Ele, Arão, porá o incenso sobre as brasas perante o Jeová, e a nuvem ao incenso envolverá a tampa da arca. A nuvem do incenso vai envolver a tampa da arca do testemunho, para que Arão não morra. E pegará um pouco do sangue do novilho e o aspergerá com o dedo frente à tampa do testemunho lá do leste. Aspergerá um pouco do sangue com o dedo 7 vezes diante da tampa do testemunho de Deus. Ele, Arão, abaterá então o bode, vai matar o bode da oferta pelo pecado do povo de Israel, levará o sangue para trás da cortina e fará com o sangue do bode o mesmo que fez com o sangue do novilho. Arão vai aspergir o sangue do bode em direção à tampa do testemunho, diante da tampa, 7 vezes.
Arão terá de fazer expiação pelo lugar santo por causa das impurezas cometidas pelos israelitas e por causa das transgressões e dos pecados do povo de Israel. É isso que ele deve fazer pela tenda de reunião, que fica entre eles, fica entre o povo de Israel, no meio das impurezas cometidas pelo povo de Israel, pelos pecados, né? Nenhum outro homem deve estar na tenda de reunião desde a hora em que Arão entrar para fazer expiação no lugar santo de Deus até a hora que Arão sair. Arão fará expiação por ele mesmo, pela casa de Arão e por toda a congregação de Israel. Então Arão terá de sair e se dirigir ao altar de Deus, que está perante Deus, Jeová, e fazer expiação pelo altar, e pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode, e vai pôr um pouco do sangue do novilho e do bode sobre todos os chifres do altar de Deus. Arão também aspergirá um pouco do sangue com o dedo 7 vezes sobre o altar de Deus e o purificará das impurezas cometidas pelo povo israelitas e o santificará. Quando tiver acabado de fazer expiação pelo lugar santo, pela tenda da reunião e pelo altar, Arão apresentará o bode vivo. Arão porá ambas as mãos, todas as 2 mãos, sobre a cabeça do bode vivo e confessará sobre a cabeça do bode vivo todos os erros do povo de Israel e todas as transgressões e todos os pecados do povo de Israel. Arão os porá sobre a cabeça do bode e os enviará ao deserto. Ele vai pôr as 2 mãos. Você lembra que ele sempre mandava fazer com uma mão só, pegar a cabeça? Já no bode ele mandou pegar com as 2 mãos, para que todos os pecados de Arão, do povo todo de Israel, ficasse na cabeça do bode, entrasse no bode, todos os pecados. E mandou tirar o bode do meio do povo de Israel e enviou o deserto para mão de um homem designado para isso, para levar o bode para fora. O bode levará sobre ele todos os erros do povo de Israel a uma região desabitada. Ele enviará o bode ao deserto. Quem enviará? O Arão, que era sacerdote. Arão entrará então na tenda de reunião e tirará suas vestes de linho que pôs para entrar ali na tenda de reunião. Ele terá de se banhar em água no lugar santo e pôr as suas vestes. Depois sairá e oferecerá a sua oferta queimada e a oferta queimada do povo de Israel, fazendo expiação por ele mesmo, por Arão e pelo povo de Israel. Arão fará a gordura da oferta pelo pecado fumegar no altar, botar fogo nela. O homem que enviou o bode para Azazel lá no deserto deve lavar suas roupas e se banhar em água. Depois poderá entrar no acampamento. Só depois ele pode entrar. Versículo 26 do Levítico, capítulo 16. E o novilho da oferta pelo pecado e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi levado para dentro do lugar santo de Deus, a fim de fazer expiação, serão levados para fora do acampamento de Deus. A pele, a carne e o excremento desses animais serão queimados no fogo fora do acampamento de Israel. Versículo 28. Aquele que os queimar deve lavar suas roupas e se banhar em água. Depois poderá entrar no acampamento. Isso será um decreto permanente para vocês, israelitas. No 7º mês, não seria para nós julho, no dia 10 do mês de julho, vocês devem afligir a si mesmos. Para eles o calendário é outro, eu estou falando do nosso calendário. Para o povo de Israel o calendário é outro, como assim o horário é outro também. Quer os israelitas, quer o estrangeiro que mora entre o povo de Israel. Nesse dia se fará expiação por vocês, para declarar os puros. Vocês ficarão puros de todos os seus pecados perante Jeová. É um sábado de completo descanso para vocês, e vocês devem afligir a si mesmos. É afligir que eu queria saber. Aqui tá. Afligir, causar aflição a alguém, atormentar-se a si mesmo, torturar-se a si mesmo, apoquentar-se a si mesmo, causar devastação, assolar, devastar. Então devia ser que Deus mandava eles se baterem, né? Se baterem, causar aflição
atormentar-se, torturar-se, apoquentar-se. O povo ficaria aflito. Deus mandou o povo ficar aflito, mandou o povo, acho que bater nele mesmo, né? Porque tá assim no Google, né, gente? Depois eu vou ver mais direitinho, tá? Eu pesquisei sobre Azazel. Tá dizendo o anjo caído, Satanás. Tá vendo, ó? Azazel, ele ficava lá no deserto. Deus mandou Arão colocar as duas mãos sobre a cabeça do bode. As duas mãos sobre a cabeça do bode. E ali sobre a cabeça do bode, com as duas mãos de Arão, todos os pecados do povo de Israel e dos estrangeiros que moravam ali no acampamento de Israel, passaria para a cabeça do bode, passaria para o bode. E Arão deveria designar alguém para levar o bode até o deserto para essa coisa chamada Azazel. Então, Azazel está dizendo que é Satanás, que é o anjo caído, ó. Essa aqui são as imagens que eu achei aí no YouTube a respeito de Azazel. Eu coloquei quem é Azazel. Então, eles estão falando que é o anjo caído que estava ali para pegar os pecados do povo de Israel, quando Arão colocou as duas mãos sobre a cabeça do bode, todos os pecados do povo de Israel, os israelitas, foi para o bode. Você lembra que quando eles iam fazer a expiação, o ritual para pedir perdão pelo pecado a Deus, ele mandava pegar com uma mão só a cabeça do animal. Só que o bode, ele pediu para pegar com as duas mãos, Arão, para que todos os pecados do povo de Israel fosse para o bode e que ele mandasse alguém levar o bode para esse Azazel lá no deserto. E essa pessoa que levou o bode para entregar para Azazel, que estava com todo o pecado do povo de Israel, ele deveria voltar antes de entrar aonde estava o povo de Israel. Ele devia se lavar-se, ele devia tomar banho, colocar outra roupa, não usar a mesma roupa que ele foi até Azazel. Então aqui está dizendo que Azazel é o anjo caído, no caso seria Satanás, entendeu? Que ele foi entregar o bode para ele, aqui ó, o bode aqui ó, tá vendo? Ele com o bode, ó. Por isso que é bom a gente explicar, né, compreender